No Brasil, os políticos, ao invés de tomarem decisões que ajudem a gente no enfrentamento da pandemia, parecem que preferem tomar decisões que ajudem o SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid. Eu digo isso e vou explicar uma coisa antes de apontar o problema do nível federal. Vou começar aqui em Campo Grande, começar aqui na cidade. Sabe o que acontece, pessoal? Em junho, teve um aumento dos casos em mais de 500% na cidade. Aí, frente a esse momento, parece que o prefeito achou que está na hora de flexibilizar. A tão famosa flexibilização está ocorrendo por vontade dos políticos, sem nenhum amparo de técnicos, de especialistas e da ciência. Não era para acontecer isso. A flexibilização, ela não vai acontecer em todas as cidades ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Vai depender do número de leitos na UTI de cada cidade. Vai depender a positividade dos testes, por exemplo. A OMS sugere que a positividade dos testes deve ser menor que 5%. Ou seja, aqui em Campo Grande eu tenho um drive-thru de testes de Covid. Você vai lá, faz o swab, aquele cotonete que você põe lá no nariz, e depois eles mandam um SMS com o seu resultado, depois de um dia, né? Esse drive-thru aqui de Campo Grande tá dando 7% randomizado, pessoas que aparecem por lá. Então, o vírus está circulando na cidade. Outra coisa que a OMS sugere que é importante para a gente pensar na flexibilização, eu conhecer a linha de transmissão. Ou seja, eu tô doente, eu vou rastrear todos os meus familiares, eu vou imaginar da onde que tá vindo esse vírus, eu fui em tal lugar, eu faço um conhecimento da onde que está vindo, que nem fizeram, né, na Coreia, por exemplo. Aí, o que o prefeito daqui decidiu, então? Ele decidiu que agora é o momento que ele já tinha flexibilizado, aberto as academias, outras coisas, só que a lotação da academia era 30%, agora pode ser 60%. Outra coisa, o self-service pode voltar, permissão para troca de roupas, aí no centro da cidade, vai lá na lojinha, pode trocar, experimentar a roupa, né? Já espirra na roupa, fica uma delícia, é outro, vai e coloca a roupa, tudo de bom. Mas o detalhe mais cruel, eu acho que, presta atenção aqui, antes os ônibus tinham uma quantidade máxima, depois o passageiro sentado, né, com distância, piorou isso. Pode ir mais passageiro dentro do ônibus e pode ir de pé. Agora, aumentou a quantidade de passageiros que podem ir de pé. Ou seja, no momento que a gente teve, em junho, um aumento de 500% no número de casos, e especialistas aqui de Campo Grande, como, por exemplo, o infectologista Júlio Croda, alertou, falou, olha, se continuar nesse ritmo de junho, em julho, vai faltar UTI em Campo Grande. Não dá para você fazer um negócio desse. Aí, sabe o que o prefeito vira e responde para ele? Fala assim, olha, tomara que essa sua projeção não aconteça, porque os cientistas não são futurólogos, desculpa. Aí o Crolla responde, não existe futurologia, existem modelos matemáticos. Eles são baseados no RT, são baseados na taxa de contágio, nos números de casos. Não é tirado do nada isso, não é a minha opinião que ele está falando. Eu tenho 500% de aumento de casos em Campo Grande. Agora você vai deixar mais pacientes, né, irem de pé, porque nem são cidadãos que estão lotando os ônibus, vão virar paciente ali. Em vez de eu aumentar o número de linhas de ônibus, em vez de eu aumentar a frota, em vez de eu colocar regras que, na verdade, as pessoas deveriam ser tratadas com mais dignidade, não. Agora que a coisa está ficando mais feia aqui em Campo Grande, tudo bem. Pode lotar o ônibus. Por quê? Porque o importante é o trabalhador não chegar atrasado. Ele não pode chegar atrasado no serviço. Ele tem que pegar aquele ônibus lotado naquele ambiente fechado cheio de Covid. Aí,
O Júlio Croda vira para ele e fala, bom, mas você tem que saber que se faltar leitos de UTI, é culpa do gestor. Porque o gestor foi avisado. Porque nós somos cientistas, nós estamos mostrando as projeções, mostrando os dados. E você insiste em tirar as coisas da sua cabeça. Aí o prefeito, ele fala, não, eu tô seguindo a ciência. Como assim você está seguindo a ciência? Os especialistas estão falando que não é o momento de flexibilizar. Aí ele acha que projeção matemática é futurologia. E depois ele fala que está seguindo a ciência. Então não tem nem lógica o discurso dele. Não tem nem lógica. E é bem cruel, né? Vamos lotar mesmo e deixa pegar a doença, certo? Porque a pessoa de classe média tem seu carro. Aí, nesse sentido, agora saindo um pouco aqui de Campo Grande, indo no nível federal, não sei se vocês sabem que o Bolsonaro, ele vetou uma lei que obrigava o uso de máscara em ambientes fechados, em escolas, em comércio. Outra coisa, agora tem um novo veto, tá? Nessa segunda-feira, dia 6. E esse novo veto, ele é, por exemplo, ele é em presídios, em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Presídio já sofre bastante com a tuberculose e com outras doenças. É um ambiente com muita aglomeração, num pequeno espaço, muitas pessoas, e agora mais esse veto. Outra coisa que ele vetou é a obrigação dos órgãos e entidades de afixar cartazes sobre a correta forma de usar máscara. E o número máximo de pessoas permitidos ao mesmo tempo dentro daquele estabelecimento. Ele foi vetando uma série de medidas importantes para a pandemia. Por isso que eu estou falando, os nossos governantes, eles estão tomando medidas para ajudar, eles querem ajudar o vírus, eles estão com uma vontade tremenda de ajudar o vírus. Não, vamos deixar as pessoas doentes mesmo, para matar mesmo, né? Ele tem a caneta na mão, ele pode tentar ajudar, mas ele faz de tudo para atrapalhar, de tudo. Desde o começo dessa pandemia, que o presidente vai contra as medidas dos governadores, quando eles começaram com o isolamento social, o uso obrigatório de máscaras, sempre criticando os governadores. Agora que a lei foi aprovada pela Câmara, ele tem que vetar. Aí, por exemplo, quando sai em sites estrangeiros, até em sites científicos estrangeiros, que o Bolsonaro é o cara que está atrapalhando o Brasil, aí é informação não técnica, né? O Telegraph, ele coloca assim, Jair Bolsonaro, 2 pontos, o homem que quebrou o Brasil. Aí eu vejo um médico compartilhando isso e vem o cara ali embaixo respondendo que, esse título aí é um título partidário, estão politizando o vírus. Mas o que está acontecendo com essas pessoas que falam isso ainda? Será que elas são tão limitadas a ponto de não perceber que esse vírus é político? Ô senhor médico, presta atenção aqui. Você acha mesmo que vai tratar esse Covid dentro do seu consultório? Nem tem remédio para isso. É tudo bem que tem uns coquetéis que tem os médicos inventando por aí, mas nem tem um remédio específico para o Covid. Existem medidas que a gente faz quando o paciente fica mais grave, etc, etc, etc. Mas nesse contexto, justamente se faz importante o isolamento social, as máscaras, as medidas políticas dos governadores, prefeitos, do Ministério da Saúde, dos protocolos. Então, se você não consegue enxergar que o seu presidente, né, está justamente assinando papéis e pegando a caneta dele e usando em favor do vírus, você está muito limitado. Se eu tenho algo que pode ajudar as pessoas, que é o uso de máscara, e ele veta,
ele é genocida. Na verdade, politicagem faz você de não querer aceitar que a peste que permitiu que o Covid avançasse tanto no nosso país. Porque em outros países não aconteceu a mesma coisa. A China parece que tem mais habitantes que o Brasil. E parece que começou lá antes, né? Eu gostaria de lembrar, por exemplo, a questão da cadeirinha. A questão da cadeirinha, a Sociedade Brasileira de Pediatria bateu no pé quando quiseram mexer. Não, não é para mexer. Ou o cinto de segurança, quando virou lei, mas isso aí é a minha liberdade. A gente tem que ter uma série de leis para proteger a própria pessoa dela mesma. E é assim que funciona. Porque a gente vive numa sociedade. Porque a gente não tem vaga de UTI a lá vão ter. A gente não tem tratamento específico para a Covid. Nós temos que fazer a nossa parte, lavar as mãos, usar máscara e não ouvir e não seguir o presidente. E, infelizmente, nem o Ministério da Saúde mais, com seus protocolos nem um pouco científicos. E nessa linha de não ser esses limitados médicos que respondem a outros médicos, que tudo isso aí é partidário e etc, e etc, e etc. Contra essas limitações, tem o Instituto Questão de Ciência, que já está na mão do ministro Celso de Mello lá, pedindo esclarecimentos ao Pazuello do porquê que tem lá no protocolo a cloroquina no início do tratamento, se tem essa comprovação científica que não funciona. Então, o documento já está na mão do ministro e, aliás, faltava 5 dias, o Pazuello tinha 5 dias para esclarecer o porquê daquilo. As 60 mil mortes foram causadas por uma ineficiência e um descaso do nosso governo federal. Isso é muito claro. Se você não enxerga isso, você não entendeu o que aconteceu no nosso Ministério da Saúde, que se não tivesse sido mexido, se tivesse continuado com a mesma equipe, tomando as mesmas medidas, na mesma linha que estavam lá em fevereiro e em março, a gente não teria chegado onde chegamos. Muito obrigada, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Até mais.